Trago para vocês esse vídeo, segundo vídeo, e finalizando Bruna Tramontina, por uma parte, quem acabou dando fim nela, e por outra, o atraque dela com a Cris Negão. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo. Eu tive que praticamente buscar com todas as minhas amigas. Também eu tenho amigas novas, né, gente? Da geração 90, da geração... Algumas dos 2000 que eu fiz amizade, né? Uns 4, 5, 6 anos atrás, né? Da geração 2000, né? Então, um relato de 16 pessoas, 16 transexual, me relataram o mesmo, tá? Das antigas foram 5 das antigas me relataram isso. E as outras são mais da década dos 90, dos 2000, por aí em diante, né? Que também escutaram a mesma história. Vamos lá! Então, pessoal, no primeiro vídeo da Bruna Tramontina, essa mona era pavorosa, sim. Ela estava lá na Cruzeiro do Sul, era cafetina, ela tinha as filhinhas dela. Por outro lado, estava a Cláudia Pirulito também, né? O que aconteceu aí? Vamos lá. Então, tinha uma, gente, uma que sofria muito na mão dela, Se chama Michele, tá? Recordar que na Cruzeiro do Sul havia 3 Micheles, hein, pessoal? 3 Micheles. E a Bruna Tramontina, às vezes, também usava uma peruca loira, às vezes ela tinha o cabelo de loiro, por isso nessa foto que eu mostrei pra vocês, aí ela tá de morena, tá? Ela tá com cabelo moreno, mas ela já foi loira também, a Bruna Tramontina. Então ela seguia provocando pânico, né? Com aquele facão da Tramontina. Agora, a história real que se comentou todas, e eu vou basando no comentário de todas. Sabe como que surgiu esse nome Bruna Tramontina? Pessoal, é macabra, tá? A história é macabra. Mas eu vou contar pra vocês porque eu prefiro que vocês saibam sempre a verdade do que os continhos de fada que muitas vezes tem aí na internet só glamourizando e falando mentira, né? Então eu prefiro que vocês saibam da verdade, tá? Todas relataram o mesmo, tá? Ela pegou uma outra trans, gente. Ela pegou, essa Bruna Tramontina pegou uma outra trans. Gente, ela deu um fim na mona, deu um fim. Com essa faca da Tramontina, ela abriu a mona, gente. E as outras olhando, gente, na frente das outras, né? Aí havia umas 7 ou 8, né? Ela abriu a mona, gente. Tirou o fígado da mona. O fígado. E mordeu o fígado. Isso contou todas igual. Mordeu o fígado e falou, a partir de hoje, eu me chamo Bruna Tramontina. Ela mesma se batizou com esse nome, pessoal. E todas contaram a mesma história. Eu fiquei horrorizada, né? Eu fiquei horrorizada porque todas contaram a mesma coisa, que ela deu um fim nessa mona, ela tirou para fora o fígado da mona e mordeu diante de todas, incluso uma das que me contou, disse que viu. Eu fiquei horrorizada. Ela mordeu o fígado da mona, ela abriu a mona, arrancou o fígado e mordeu e falou, a partir de hoje eu me chamo Bruna Tramontina. É babado, né, gente? Eu tô falando que esse meio é algo, vamos, escabumoso, é perigoso, sabe? Só quem sabe das histórias sabe de verdade, as reais, não contos, reais. Então vai por aí. A Cris Negão com ela. Gente, foi babado, foi babado, foi babado. A Cris foi pra cima da Bruna Tramontina, assim, gente. Vocês acreditam que a Bruna Tramontina subiu em cima de um banco? Em cima de um banco da praça? Pra dar na cara da Cris? Porque, claro, a Cris era, já sabe, né? Aquilo era enorme, enorme. Era, Deus me livre. Eu lembro dela perfeitamente, era enorme.
E a Bruna Tramontina subiu no banco para meter a mão na cara dela. Ela deu um empurrão na outra e aquilo foi babado, gente. Se não chega as outras monas, toda uma puxar a Cris para um lado e puxar a outra para o outro, as duas aí. E nesse dia, eu acredito que a Bruna não levava o facão, porque senão ela tinha aberto a Cris. Ela tava, aquela lá abria qualquer uma. E ela seguia fazendo as persuasão dela aí na Cruzeiro do Sul, ela seguia persuadindo e ela começou a judiar muito a morte de Bruna Tramontina e quem desacuendou essa mona e quem deu um fim nessa Bruna Tramontina. Pessoal, aí na Cruzeiro do Sul, né, eu sempre lembro da Roberta falando da Cruzeiro do Sul, aí nessa Cruzeiro do Sul tinha 3 Michele, tá pessoal? 3 Michele. Incluso tinha a Michele Caveira também. Eu sei dos babados. Uma voz grossa, muito grossa. A tal de Michele Caveira. Babado, viu? Era 3 Micheles, né? Então, a Michele, como tinha tanta persuasão da Bruna em cima, tanta persuasão, montou uma emboscada. Uma emboscada pra ela, né? Levou ela, tudo, numa emboscada, gente. Reuniu creio que umas 10 transexual, 10, e rodeou a Bruna, gente, rodeou ela. Gente, deram tanta facada nela, vocês acreditam que a Bruna, levando todas essas facadas e lutando contra todas, né, porque todas já não aguentavam mais a Bruna, lutando contra, amaldiçoando todas, aí, toda esfaqueada, gente, pegaram ela, jogaram de cima da ponte lá dentro do rio Tietê, pessoal. Dentro do rio Tietê. Tem uma pontezinha lá no rio Tietê, jogaram ela lá de cima, gente. Parece uma coisa escalofriante, né? Jogaram a Sueli de cima da ponte, jogaram a Bruna de cima da ponte. Olha como é as coisas. E as meninas todas relatando isso, eu fiquei estupefacta, né, gente? Estupefacta porque é muita violência, né, pessoal? É violência que não acaba mais. E ela caindo lá de cima, toda esfaqueada e amaldiçoando a todas essas que fizeram isso com ela. Ela morreu, gente, amaldiçoando todas essas outras monas. E quem matou a Bruna, a Bruna Tramontina foi a Michele. Mas é como eu falei, né? Tinha 3 Michele na Cruzeiro do Sul, tá? E é como eu falei, agora vocês, cada um, quem sabe aí, porque sabe, né, da história, né? Que queira falar, fale, né? Mas eu já deixo claro, havia 3 Michele na Cruzeiro do Sul. Um detalhe bem importante, a que desacuendou ela, que matou ela, começou a dominar a Cruzeiro do Sul. Essa foi a que dominou a Cruzeiro do Sul depois que mandou a Bruna Tramontina pros quintos dos infernos, né? Pessoal, uma coisa não justifica outra, tá? Eu sou uma pessoa no qual, sabe, uma coisa não justifica, uma violência não justifica a outra. Não, gente. Eu acredito que ser boa pessoa e fazer as coisas bem, e sem maltratar, e sem judiar, e sem faltar o respeito com as pessoas, e sem maltratar, você não tem por que sofrer uma agressão nenhuma judiação dessas, né? Mas claro, aí no caso todas já estavam muito cansadas de sofrer, né? E essa era a que mais sofria na mão da Bruna Tramontina. Então, montou a emboscada para ela e foi só golpes de facada, gente. Aí não foi só a Michele começou. A Michele começou a dar as facadas, aí juntou todas dando facada pra acabar com ela. E ela toda esfaqueada, ela não tava morta. Jogaram ela lá de cima da ponte, lá embaixo no rio Tietê. Aí foi aonde ela morreu, gente. Pra vocês verem aonde tá o bafão, né? O bafão, porque muitas pessoas me perguntaram como morreu, quando morreu. Gente, ela, quando mataram ela, quando tiraram a vida dessa mona,
foi em 99, tá? Foi em 1999, tá? Isso relataram as meninas, tá? Em 99 fizeram isso com ela porque o pessoal já não aguentava mais. Diz que a Bruna, todas elas comentam que a Bruna Tramontina era dos anos 90, tá? Dos anos 90, mesmo ano que Sueli, né, gente? Mas Sueli ainda estava no final de 89, porque eu vi ela lá no centro de São Paulo umas 4, 5 vezes a Sueli Scala, tá? Então, a Sueli Scala, pra mim, ela começou num 89, sabe? Porque no princípio de 90 eu fui embora, né? Mas eu cheguei a ver ela umas 5 vezes ali no centro. Então, essa Mona, a Tramontina, ela era de 1990, da década dos 90, tá? Eu não perguntei para as meninas quando realmente surgiu ela não, que tampouco me interessa, né? Saber essas coisas dessas bandidas, né? Quando surgiu, nada disso não é importante. Ah! Outra coisa que teve um comentário aí dizendo que Bruna Tramontina era mineira, vamos, nem aqui nem na China, meu amor. É do Belém do Pará, Bruna Tramontina, claro! É que chovia de monas do Maranhão, Belém do Pará, do Ceará e de todas essas zonas do Brasil, tá? Eu falo zonas porque aqui se classifica regiões por zonas, tá, gente? A zona de Madrid está em uma zona sul, uma zona norte de Madrid, uma zona leste de Madrid, então classifica por zona, né? Por isso eu falo zona, tá? Porque tem uma aí já querendo dar uma de estudada também, dizendo, ai, ela é muito xenofóbica, nossa, aquelas bandas. Vai estudar um pouco, vai, fia, vai estudar. Porque a sua cabeça tá cheia de titica de galinha. Vai estudar um pouco, fia. Não seja tão burra e analfabeta assim não, fia, tá? Aquelas bandas, sempre usou, gente. Sempre usou nos anos 80. Ai, aquela mona lá daquelas bandas lá de Ouro Fino. Lá para aquelas bandas de Minas Gerais. Lá para aquelas bandas do Piauí. Né? A gente sempre usou esses termos. Mas hoje em dia, como tá tão complicado, dizem que abrir a boca no Brasil é muito mais condenável do que você tirar a vida de um ser humano, então tá babado a coisa. Então a lei tá babado, a lei tá fracassada totalmente, né? Você imagina, uma pessoa que tira a vida de outra, não é tão grave como falar uma palavrinha, como aquelas bandas, né? Vai estudar, vai, fia, vai estudar. Pega um livro, pega a cartilha, fia, a cartilha da primeira série, volta a estudar, tá, fia? Então, e voltando ao assunto, não é assim, gente. É que às vezes toca um pouco já a moral e já dá o que dá, né? E voltando ao assunto dessa infeliz, que não é porque, vamos, jogar ela lá de cima do rio Tietê, que ela virou ela agora só falta canonizar ela também, né? Porque já canonizaram Caetana, canonizaram Andréa de Maio, canonizaram muitas outras demoníacas, né? Então, já canoniza todas que fizeram maldade, né? Porque esse mundinho, infelizmente... Ah lá, já vai vir a outra, ai, que mundinho, xenofóbia. Ah, vai pros quinto, vai. Porque esse mundinho, né, já sabe o que tem aí dentro. É como eu falei, 12, 13, 14, 15 são boas, o resto não vale nada. É assim, é tudo ao revés, né? Você fala, não, meia dúzia estraga, não, essa meia dúzia é a boa, né? É por aí, essa é a minha teoria pura e dura. Então, e jogaram essa mulher lá de cima. Ela espachurrou lá naquele rio cheio de tolete, né? Cheio de coisas... Ai, horrível, né? Eu lembro daquele rio fedido. Aquele rio fedido, quando o trem passava, que eu tinha que ir trabalhar de trem, e eu descia na Estação da Luz. Ah, mas quando chegava na Água Branca, na Lapa, na Barra Funda, que eu lembro perfeitamente, passava aquele rio putrefacto, né? Cheio de lixo nas beiradas, né? Eu não sei como está hoje, tá, gente? Eu tô falando dos anos 80. Ai, as beiradas dava pra ver pela janela do trem. Porque o trem da minha época, gente, a janela, vocês tinha duas pinças assim, que às vezes empenhava aquelas pinças, tinha que empurrar assim, para baixar o vidro, para levantar o vidro, né? Hoje não, né? Eu acho que os trem incluso hoje é o mesmo modelo da Espanha, né? Não tem nem janela para abrir, não. Não dá para abrir janela, não. Não tem janela, pelo menos daqui. Não tem janela para ventilar, não. Mas da minha época tinha janelinha com as duas pinças que emperrava aquilo e dava para abrir e fechar, né? Da minha época. Então, e esse foi o vídeo dessa mulher. Agora, eu fico só pensando, quem que a Cris Negão não buscou encrenca, né? Porque a Cris Negão também foi na Cruzeiro do Sul, né, gente? Buscar encrenca, que tem mais babado da Cris Negão que eu vou trazer ainda, tá? Atraque com outras monas também, tá? Mas eu prefiro que a própria mona que se atracou com ela se
se pronuncie e fale do seu tema, né? Porque não tem um lugar que essa mona não aprontava, né? Chegava essa mona, babado. E ela foi cara a cara com essa mona, com a Tramontina. Foi cara a cara. E nesse dia, por incrível que pareça, parece ser que a Bruna Tramontina não levava aquele facão da Tramontina. Ela tinha cortado o pescoço da Cris. Uma das meninas falou, não, Estrela, ela deu uma facada assim no pescoço dela. Eu não sei, tá, gente? Mas eu tenho que voltar de novo a consultar com as meninas se ela chegou a dar uma facada, porque, segundo as outras, não, ela nesse dia não tava com um facão, né? Ela ia pegar o facão, mas não deu tempo. A Cris já pulou em cima e ela subiu no banco pra dar na cara da Cris, né? Subiu no banco, gente. Você vê, né? A Mona não tinha medo de nada, não. Ela enfrentou a Cris, né? Mas muitas outras também enfrentou. Até a Beatriz deu uma voadora, né? Com salto alto e rasgou a cara da Cris só no salto alto, né? Esse monstro, esse demônio, não dava sossego pra ninguém, né? E ainda tem gente aí que adora, né? Esse demônio, né? E tem muito mais babado desse demônio que eu ainda vou trazer, tá? Incluso, pensam que eu não sei, daquele rapaz do salão de cabeleireiros, né? Que ela deu tapa na cara dele e murros, né? Que ele ficou sangrando pelo ouvido, só porque ele devia o aluguel, né? O aluguel do apartamento da Marcinha da Corinthos, né? Eu sei de tudo, tá? E a Marcinha pediu pra ela ir cobrar, né? A Cris Negão foi cobrar, fazer essa covardia com o rapaz. Tá, tudo bem. O dinheiro tava no outro dia na mão dela, tudo bem, o rapaz pediu emprestado tudo. O rapaz ia pagar, sim, eu sei que ele ia pagar, né? Mas esse tipo de persuasão não gosto, tá? Não gosto. E o que eu tô contando é verdade, porque eu sei da história toda, tá? E esse rapaz tá vivo e ele pode confirmar que tudo isso que eu tô falando é verdade, tá? Essa Cris nunca prestou, nunca valeu nada, nada. E ainda tem gente que usava ela, agora já não pode mais, né? Usava ela como guarda-costa ou pagava pra ela fazer maldade, né? Então vai por aí, tá? E tem muitas histórias ainda pra trazer, que é verdade todas, nenhuma tem um pingo de mentira, todas são verdadeiras. E a morte da Bruna Tramontina foi isso, tá, gente? Ela foi jogada lá de cima da ponte do rio Tietê, espatifou lá embaixo naquele rio podre, sujo, imundo, e esse foi o final dela. Mas, por um lado, né, seguia a persuasão por outras, né? Porque tem muitos demônios ainda. E tem, madre minha, nossa senhora. É muitos. É que não acaba nunca. São muitos, muitos. E naquela época, a Cruzeiro do Sul era bastante escura, tá? Não tinha muita iluminação. Hoje tem mais iluminação e tudo isso. Inclusive tinha até o Fusca Branco lá, né? Que o cara, o Doom, começou a matar as monas todas, né? Agora, quem me garante que ele fez simplesmente isso porque ele deram a Elsa nele? Mas depois descobriram que era um policial, né? Tudo isso são histórias aí, escabumosas aí da Cruzeiro do Sul, tá? E é isso, meus bombones. Eu trouxe mais ou menos rápido e resumido esse vídeo da Bruna Tramontina. E vocês deixem os comentários aí abaixo, né? Se você conheceu. Bom, eu falei que tem 3 Michelle na Cruzeiro do Sul, tá? Agora, vocês mesmas que conhecem, se você quiser comentar aí e falar, vocês podem comentar à vontade, porque para isso o canal é democrático, tá, gente? Aqui pode comentar todos, desde que não ofendam, né? E desde que não venha com estupidezes, né? Porque se vem com estupidez e ofensa, já sabe, né? A produção elimina o comentário, né? Assim que, meus bombones, esse foi o final de Bruna Tramontina brigar com Cris Negão. Subiu num banco pra dar na cara. Babado, né, gente? Aquilo lá era um enorme, eu lembro perfeitamente, né? E tem muito mais babado, gente, tem muito mais babado, mas eu vou trazendo pouco a pouco pra vocês, tá? Porque também é uma correria danada pra mim, né? Eu gravando e tudo isso. Mas assim que meus alunos, meus amores, meus anjos, eu vou deixar vocês com um beijo, um cheiro bem gostoso, olha, no coraçãozinho de todos vocês. E já volto com outro vídeo também babadeiro, tá? Tem uma que veio aqui na Espanha, babadeira. Babadeira. Assim que, meus amores, beijo, um cheiro e até o próximo. Mua.